Gente, bom dia. Eu tô gravando esse vídeo aqui para tirar algumas dúvidas de alguns inscritos do canal aí em relação à tensão e corrente do gerador eólico feito com motor de lava e seca. Gente, existem mitos e existem verdades sobre isso. Tem gente aí que tá falando que esse tipo de gerador não funciona, que ele não gera uma tensão muito boa, que ele não gera uma corrente boa. Gente, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: eu fiz uma representação aqui para deixar claro para vocês que só a gente falando é complicado. Então eu vou mostrar um desenho para vocês que eu fiz aqui, fazendo uma representação simples de um gerador de lava e seca. Como vocês sabem, as bobinas são dispostas no estator redonda, né? Então, estator redondo. E o prato também é um prato redondo. Aqui eu fiz uma representação em linha reta para ficar simples para vocês entenderem o que acontece. Vamos começar do zero para entender bem o que ocorre. Porque é fácil falar que gera ou não gera sem saber o que de fato acontece. Então vamos entender o que acontece. Aqui eu fiz essas duas representações de bobina aqui do estator. E vocês notem que aqui eu coloquei um fio mais fino, né? Tá bem representado aqui, um fio mais fino. E aqui eu coloquei um fio mais grosso. Tanto é que eu coloquei aqui embaixo alta tensão e alta corrente. Aqui em cima eu fiz uma barra como se fosse o rotor do gerador em linha reta, com os ímãs norte e sul, e explicando o sentido de rotação. O que acontece? Como gera a energia? Essa bobina é uma bobina, por dentro é uma bobina de aço silício, né? São placas de aço silício presas umas às outras, prensadas umas nas outras, que juntas fazem um núcleo de baixa vibração e alta condutividade magnética. Quando você enrola a bobina com fio fino, prestem bem atenção nisso, com fio fino, você dá uma quantidade de espiras. O que é espiras? Espiras é a quantidade de voltas que você dá com fio aqui na bobina. Quando você põe um fio fino, você dá uma quantidade muito maior de voltas. Quando o ímã passa por cima desse núcleo de aço silício aqui, ele gera um campo magnético no aço silício. E isso faz com que o campo magnético suba e desça aqui, de uma forma muito rápida. É como se o magnetismo estivesse se esfregando aqui na bobina de cobre, no enrolamento da bobina. Quando isso ocorre, os elétrons dentro dos cabos de cobre ou de alumínio, ou seja lá o que for que você queira usar aí, ou que já venha originalmente no seu gerador, no seu motor, quando os elétrons se agitam aqui, eles começam a andar. Eles começam a andar no sentido do positivo para o negativo ou vice-versa também. É chamada de energia alternada. Quando gera dessa forma, é chamada de energia alternada porque ela alterna em picos. É tão rápido que a gente não percebe. São 60 vezes por segundo que ela pisca, por segundo. Por isso a gente tem aquela representação em equipamentos elétricos de hertz, rotações por segundo, 50 rotações, 60 rotações, 70 rotações, depende da sua fonte de abastecimento de energia. Cada vez que um ímã desse aqui passa aqui em cima, é uma rotação, norte-sul, norte-sul, norte-sul. E isso agita o campo magnético aqui dentro do aço silício, fazendo com que essas bobinas de cobre agitem os elétrons aqui dentro. O magnetismo faz isso. Ele agita os elétrons dentro do cobre e faz com que ele ande aqui dentro. Se eu enrolar a bobina da direita para a esquerda, a indutividade vai ser para um lado. Se eu enrolar da esquerda para a direita, vai ser para o outro. E muda o polo da bobina.
Se eu tiver o mesmo sentido dos ímãs e enrolar no sentido horário, vai ser de negativo para positivo, ou vice-versa. Eu não estou dizendo exatamente que será. Pode não ser, pode ser ao contrário também. Teria que fazer a bobina para saber. Do negativo para o positivo. E no sentido oposto, do negativo para o positivo. E a alternada, a energia é chamada assim, porque ela alterna picos por segundo de indutividade. Ela induz para baixo, induz para cima, induz para baixo, induz para cima, agitando os elétrons aqui dentro e fazendo com que funcione o campo magnético dentro do aço silício, gerando a movimentação dos elétrons no cabo e gerando a energia elétrica, que vai fluir pelas bobinas para o ponto final, que é o final da bobina, e por sua vez para o cabo que vai levar até o seu banco de baterias, ou até a sua lâmpada, ou até a sua bomba de 12 volts que vai regar uma plantação, ou que vai alimentar umas aves, ou que vai fazer uma estufa de uma chocadeira funcionar. Enfim, são N possibilidades. A representação que eu fiz aqui com fio mais grosso, agora vocês prestem bem atenção nisso. Como eu disse, a bobina com fio mais fino, ela tem muito mais voltas do que com fio grosso. Com fio grosso eu vou conseguir dar uma X, vamos colocar aí 80 voltas na minha bobina do gerador do motor da lave seca. Com fio de 2 milímetros, ou 1,5 milímetro, ou 1,8, ou 1,3, ou 1 milímetro, eu vou conseguir dar 80 voltas. É um exemplo hipotético, tá, gente? Com um fio bem mais fino, 0,3, 0,4, 0,8 ou 0,2, que é aqueles fiozinhos bem fininhos que vem naqueles motorzinhos de ventilador de micro-ondas. Não sei se vocês já tiveram com um motor desse na mão, vocês sabem do que eu estou falando. É um fio bem fininho. Por quê? Porque o motor ele tem que rodar numa velocidade X, certo? E a indutividade daquele motor, ela é própria para fazer a rotação daquele motor naquela velocidade. Aquele fio, mesmo sendo muito fino, ele suporta cargas de 127 volts, aquela bobina, 127, 220, dependendo da sua região. E isso é feito graças à quantidade de volts que foi feita naquela bobina. Ali deve ter mais ou menos umas 1.270 voltas para suportar os 127 volts da tensão. Os que são 220 devem ter umas 2.240 voltas para suportar o 220. Quando a carga alternada entra ali, ela gera aquele campo magnético que faz com que aqueles garfos, né, rodem o estator, que é um estator de massa sólida. É um estator também feito de aço silício, só que ele é uma massa sólida com intervalo de alumínio. E esse intervalo de alumínio interage com o campo magnético da bobina. O fio mais grosso, como ele dá muito menos volta, quem já teve um alternador desmontado na mão sabe do que eu estou falando. O alternador ele tem no máximo aí entre 5 e 7 voltas, entre 5 e 6 voltas de fio em cada bobina. Aí você me pergunta, Christian, mas não seria 1 volt por volta? Gente, isso depende muito. Não é matematicamente correto isso. Não é fisicamente correto isso. Quando você dá uma volta com um fio qualquer, nem sempre ele vai gerar 1 volt. Preste bem atenção nisso. Ele pode sim gerar 1 volt dependendo da espessura da armadura aqui da bobina, da largura, da espessura, da altura. Ele pode gerar 1 volt dependendo da espessura do fio que você está usando.
Se eu usar um fio muito fino, eu vou precisar dar umas 6 voltas para chegar a 1 volt. Se eu usar um fio mais grosso, talvez apenas, eu também consiga ter que colocar pelo menos 2 ou 3 voltas para conseguir 1 volt. Isso é relativo. Depende do campo magnético que está sendo gerado, depende da espessura do fio, do tamanho da armadura que está sendo enrolado, depende de uma série de coisas. Christian, por que você colocou aqui alta corrente e alta tensão? Porque o fio mais fino ele gera muita mais alta tensão e o fio mais grosso ele gera muito mais corrente. Depende. Você tem que pegar seu estator, você tem que medir seu estator, você tem que medir qual fio você vai pôr no seu estator. Se você quiser uma corrente mais alta, você vai colocar um fio mais grosso. Se você quiser uma tensão mais alta, você vai colocar um fio mais fino. Tem muita coisa que se pode fazer e se pode mudar num gerador feito com motor de lave seca. Às vezes a gente leva em consideração o pronto. Ele está pronto? Não está pronto, ele tem que funcionar do jeito que está pronto. Não, gente, não é bem assim. Se você tiver uma aplicação específica para o seu gerador, você só vai conseguir usar ele daquele jeito que ele veio. Você precisa que ele gere 12 volts, 13 volts e uma corrente bem alta. Você pode desenrolar o seu gerador todinho e enrolar ele com um fio mais grosso. Você pode fazer isso. Você tem um lugar que venta bastante, você quer colocar uma cerca elétrica porque você não vai estar ali sempre. Você quer colocar uma cerca elétrica ali. Você pode enrolar ele com um fio mais fino do que ele já tem e gerar uma alta tensão. É só uma ideia. Levando em consideração, gente, que choque elétrico é uma coisa muito séria. Mexer com alta tensão é uma coisa muito séria. Isso mata. Corre o risco de morte se você mexer com alta tensão. Com alta corrente, você já não tem tanto risco, mas também é perigoso dependendo da voltagem. A amperagem também é perigosa. Voltando ao nosso raciocínio aqui do gerador, se você precisar de uma alta corrente, você vai fazer um novo enrolamento com fio mais grosso. Se você precisar de uma alta tensão, você vai fazer ele com fio mais fino. Se você quiser usar ele do jeito que ele vem fabricado, de fábrica, lá com aquela bobininha de cobre ou de alumínio dele, gente, antes de vocês fazerem qualquer coisa, de vocês gastarem dinheiro montando uma base de concreto, uma estrutura de aço, colocando aí um gerador para cima, por favor, gente, façam testes antes. Compra um amperímetro, compra um multímetrozinho desse mais simplesinho, mais baratinho. Faz um teste de carga no seu gerador. Christian, como é que eu faço um teste de carga? Ligo o amperímetro e testo? Não. O amperímetro ele só vai te mostrar a potência no vazio do seu gerador. Pega aí, a gente até encontra aí com os amigos aí uma lâmpada de farol de carro. A gente de repente até tem em casa uma lâmpada de farol de carro com um polo queimado. Pega o outro polo da lâmpada, liga aí umas 4 lâmpadas em série. Cada lâmpada daquela tem 55 watts. Multiplica esse número aí vezes 4. 55 vezes 4 vai dar, vamos lá, 110, 220. 220 watts vai dar em corrente contínua. Divide esses 220 por 12, que você vai ter a potência em amperagem que essas lâmpadas estão consumindo. Quando você tiver esse número real de amperagem, você vai ligar essas 4 lâmpadas no seu gerador, liga numa única fase, como eu mostrei lá para vocês, dividindo a fase do neutro, liga em 2 fases, vocês escolhem. Põe a ponte retificadora e liga. Gira seu gerador numa velocidade que você consiga girar ele. Se você quiser colocar um motor para girar ele, você gira. Se você quiser colocar ele já como gerador eólico, você gira. Se ele acender essas 4 lâmpadas de boa, sem fazer muito esforço,
e sem fazer muito peso, você sabe que seu gerador consegue gerar X amperagem. Mas as lâmpadas tem que acender no máximo, tá, galera? Na potência máxima dela. Vocês sabem que ela tem X amperagem. É só você pegar o watts, o número em watts das lâmpadas, você vai somar todos eles. Esse número final você vai divide pela voltagem que você precisa para acender a lâmpada. No caso, 12 volts. Vamos botar 13 volts. Se a lâmpada acender com potência máxima, aquele número que deu na tua conta ali é a potência em amperagem do seu gerador. Eu já fiz esse teste. Eu consegui acender 3 lâmpadas de carro, de farol de carro, com os 2 polos acesos. Então, veja bem, isso é teste de amperagem real. Você tem o seu produto final é a amperagem que está conseguindo acender suas lâmpadas. Não adianta você colocar um aparelhinho desse eletrônico que mede a amperagem, porque ele vai estar te dando a amperagem da tua bateria, não a amperagem do seu gerador. A amperagem no vazio é uma coisa, a amperagem com carga é outra. A voltagem no vazio é uma coisa, a voltagem com carga é outra. Gente, façam os testes. Se tiver alguma dúvida, pergunte aí nos comentários. Eu posso passar essas respostas para vocês. Mas não fiquem criticando o negócio ou dizendo que não funciona sem vocês saber exatamente como funciona. Como eu mostrei aqui, eu posso mudar um gerador para alta corrente, como eu posso mudar para alta tensão. É só eu querer fazer a mudança. Eu escolhi usar ele originalmente da forma que ele veio. Como muitas pessoas aí também usam. Tem gente que usa 2, 3 estatores daquele num gerador só. É mais do que satisfatório. Quando for fabricar o seu gerador, gente, por favor, outra dica que eu dou, não faça uma coisa a esmo. Não faça com paletinha de plástico, de PVC, porque não aguenta, a não ser que seja aquele tubo de PVC grosso. Aquele de fazer poço artesiano, aquele azul, grossão, faz com aquele que ele é muito mais resistente. Por que não fazer com plástico fino? Porque ele com vento, galera, com o tempo ele quebra. E pode acabar machucando alguém. Ou quebrando o telhado de um vizinho. Enfim, já aconteceu comigo. Se tiver condições de fazer igual eu montei o meu, faça de aço. Que é uma coisa que depois que você pinta, mano, ele vai ficar ali muitos anos ali sem danificar. Faça peças firmes, faça peças bem soldadas, faça peças bem alinhadas, para que você não tenha problema com vibração. Se tiver preso na tua casa, no teu telhado, cuidado, vibração pode tremer o seu telhado, derrubar suas telhas, quebrar o teu telhado, quebrar a tua parede. Então faça com o máximo de prudência possível. Monte uma coisa que vocês têm certeza que vocês fizeram e que vai dar certo. Tá entendendo? Tiver alguma dúvida, quiser alguma dica, quiser fazer uma torre, Cristian, eu tenho um material em aço aqui, eu queria fazer uma torre, como é que eu faço? Entre em contato comigo pelo WhatsApp, eu posso mandar um projeto para vocês. É uma coisa bacana? É uma coisa bacana, mas faz do jeito certo. Para depois pessoas não ficarem culpando a gente pelos erros delas. Quem está aqui do outro lado aqui da tela, a gente não tem culpa dos erros que vocês cometem aí com as coisas que vocês fazem. Eu falo não só por mim, como por todos os youtubers. Tem gente que só ensina besteira mesmo, leva a mão não. A verdade é essa. Mas tem gente que está aqui para ensinar coisa bacana para vocês. Se cometeu algum erro, é por conta e risco de vocês. Se tivesse seguido exatamente como a gente falou, teria dado certo. Exceto aqueles casos que as pessoas só querem ensinar besteira. Então, gente, isso aqui é um vídeo explicando para vocês sobre as bobinas.
de onde isso aqui é o início de tudo. É da onde a energia que vocês querem ter lá no cabo de vocês, no final do cabo lá, é da onde vem essa energia. É daqui que vem essa energia. É assim que funciona para essa energia chegar no final do cabo. Então entenda como funciona primeiro para depois dizer se funciona ou não. Não diga que simplesmente não dá certo. Ou não dá errado. Saiba o que vocês estão falando primeiro. Entenda como funciona primeiro. Tá beleza? Quero mandar um grande abraço aí pro nosso amigo Giovanni Japa. Nosso companheiro aí, Ezequiel, do RF32 aí. Grande Ramon, lá da Espanha. O Robson, José. E demais associados ao canal aí que estão sempre dando aquela força pra gente aí. Valeu. Fiquem com Deus e até a próxima.